Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos de volta para mais um episódio com as bênçãos de Deus, de Jesus, mentores e colaboradores do canal. E já é real entre nós que dessa vida nada levaremos de material, apenas nossas ações serão levadas em consideração perante as leis divinas, como já falamos no canal. O apreço que muita gente diz que tem pelos bens materiais é tanto que o medo de morrer está aliado ao não querer deixar aquilo que tem e que acha valioso nesse plano físico. Nas duas questões que iremos refletir no programa de hoje, são as questões 823 e 824. Da lei de igualdade, que trata da igualdade perante o túmulo. Na questão 823, feita por Kardec, foi de onde nasce o desejo que o homem sente em perpetuar a sua memória por meio de monumentos fúnebres. E a resposta da espiritualidade foi que, como último ato de orgulho. E ele continua, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes de vida, mais das vezes aos parentes do defunto que lhes querem honrar a memória do que o próprio defunto? E a resposta foi que o orgulho dos parentes, desejosos de se glorificarem a si mesmos, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações. São feitas por amor próprio e para o mundo, bem como por ostentação de riqueza. Supõe-se, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não lhe pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor? Supõe-se que o mármore salva o esquecimento daquele que na terra foi inútil? Na questão 824, Kardec questiona a espiritualidade sobre a pompa que se faz em certos túmulos. E ela responde que não é contra a pompa. Quando se ergue um jazigo suntuoso para um homem de bem, é para que as ações realizadas pela mulher ou pelo homem não sejam esquecidas, sendo justa e de bom exemplo. Não quer dizer que não devemos honrar nossos parentes, que amamos, pois serve de incentivo saber que aqueles que são deixados no plano físico o ama mesmo depois do desencarne. Para aqueles que eram felizes, aumenta a sua alegria. Para aqueles desgraçados, atenua seu sofrimento. Isso está nas questões 320 e seguintes de O Livro dos Espíritos, que trata da comemoração dos mortos funerais. É importante dispor essas questões quando a espiritualidade fala de uma visita feita a esse túmulo, representa o ato externo, mas que a oração sentida tem muito mais valor para o espírito desencarnado, pois que muitas das vezes essa visita acontece apenas uma vez no ano. Como sempre falamos aqui no canal, que Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, iguais, e que é através do nosso livre-arbítrio que responderemos para o bem e para o mal. Devemos orar e vigiar para não entrar em tentação. Só para contextualizar, as tentações elas ocorrem tanto desse lado quanto do plano invisível. Joana de Ângeles, através de Divaldo, no livro Convites da Vida, discorre sobre essa passagem da seguinte maneira, que a tentação, digamos aqui o orgulho, entra de forma discreta e apaixonante, pois insufla nossa vaidade e o egoísmo toma conta do ser, retardando sua ascensão para mundos ditosos. Se nós buscamos a felicidade eterna no pós-morte, não é o que erigimos em túmulo que nos levará para ela.
A felicidade é uma construção demorada que se realiza interiormente a atributo de laboriosa ação sacrificial. Devemos realizar o nosso quinhão de dever, devotamento e fazermos sempre o melhor a fim de que o aplauso da consciência tranquila nos conduza ao pórtico da felicidade real. Outro ponto importante a lembrar que somos imortais. Se necessário, viremos muitas vezes a este mundo enquanto não nos desprendermos desse vil mental e das pompas. Viver simples com alegria, abrasado pela fé, nas hostes espiritistas em que nos encontramos, nos amemos e nos coloquemos sempre a serviço do bem e da caridade. Quer melhor lembrança em um túmulo vazio? De estar cercado de um envoltório de luz de lembranças que deixamos para trás e de sermos o exemplos para muitos? Joana nos convida à fraternidade quando fala que somos abençoados pela oportunidade de progredir em regime de liberdade relativa, no corpo que nos serve de esteio para a evolução. Essa liberdade relativa se explica por conta que a nossa verdadeira casa não é na forma física, mas sim no plano espiritual. Hamed, através de Francisco Neto, nos fala que nessa vida faz com que o ser humano exercite sua independência quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas, sexo, profissão, países, continente ou mundos. Cada pessoa que vive nesse planeta deve aprender suas próprias lições. Nossa sensibilidade é um patrimônio espiritual nosso e que está alicerçada no senso da realidade. Ter a capacidade de penetrar nas ideias novas, captá-las e analisá-las sutilmente, com admirável eficiência e exatidão. Por isso se faz necessário o estudo para que essa fé raciocinada, compreendida e posta em prática no nosso dia a dia. Nosso túmulo pomposo talvez já o construímos diversas vezes e nessa vida somos a nossa melhor versão. No concurso para uma transição planetária, façamos nossa transição moral para que reencarnemos aqui na Terra. Não nos lembraremos se passarmos diante de uma construção suntuosa de uma ossada que um dia animamos em espírito. Emmanuel, por Chico Xavier, nos diz que somos todos culpados e que a perfeita justiça nunca se expressa sem a perfeita misericórdia. Ela se abre para todos nós sem exceção. O serviço do bem que podemos abraçar na altura e na quantidade de desejarmos como recurso infalível de resgate, reajuste, burilamento e ascensão. Atendamos às boas obras quanto nos seja possível. E não é em um belo jazigo que demonstrará nossas belas obras. Imbuídos do amor de Deus, de Jesus, dos mentores e colaboradores desse canal, estamos empenhados na construção do lar espiritual Amigos da Longevidade. Aqui somos simples semeadores, na esperança de que essa semente lançada na web possa germinar em corações generosos, nos enchendo de likes e se inscrevendo no canal. Até o próximo episódio. Paz e luz!